Nascido em Beira, Moçambique, é biólogo, jornalista e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões, de 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa, o Neustadt Prize, de 2014, é membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Com a palavra, Mia Couto. Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pelo convite que fizeram. Esta história que vocês viram, que eu assisti com uma grande emoção, é um dos únicos poucos contos que eu escrevi com base num facto real. Esta menina, Rosita, que tem hoje, não sei, 17 anos, talvez, 16, 17 anos, nasceu em cima de uma árvore, com uma espécie de imagem simbólica da força de uma mãe que se junta a essa imagem simbólica da força de uma árvore que resiste e que faz a ligação entre a terra e o tempo, não? Então, para dizer que eu fiquei realmente muito... Foi a melhor recepção que eu podia ter. Muito obrigado. Bom, eu trouxe uma coisa que eu pensava que toda a gente aqui era bióloga, mas então eu trouxe um texto, é uma pretensão. Os biólogos é uma espécie de uma tribo de carentes emocionais, estão sempre procurando uma razão para existir, não é? Então, eu pensei que eu estava entre essa tribo, mas felizmente somos variados aqui, por isso eu vou desobedecer ao texto que eu trouxe. E começar por dizer que, para mim, estar no Brasil é sempre uma espécie de uma celebração de uma coisa que não é uma coisa, que é uma espécie de um encontro inventado, um encontro romantizado, porque o Brasil entrou na minha vida antes de eu ter alguma vida escolhida, não? Eu sou de uma cidade litoral, o meu pai tinha uma grande paixão pela literatura, pela cultura brasileira, e eu escutava, desde, não sei, 5, 6 anos, escutava canções que vinham deste lado do mundo, principalmente Dorival Caymmi, que surgia com uma espécie de um sotaque do mar, havia uma outra língua que era a minha, mas não era exatamente como eu falava, e aquela doçura, aquela espécie de uma cadência que me era trazida por aquele homem que dizia que era doce morrer no mar. Obviamente não é nada doce, mas a doçura do mar estava ali contida naquela canção. Então é sempre uma festa para mim estar no Brasil, mesmo que o Brasil, depois vamos descobrindo são vários Brasis, e muito desse Brasil é romantizado ainda hoje, é mistificado. A gente pensou que o Brasil era uma coisa que já tinha resolvido assuntos que nós ainda não tínhamos resolvido, como o problema da discriminação racial, por exemplo, que para nós era uma coisa brutal até chegar à altura da independência, em que em 1975 finalmente se fez justiça sobre isso, que era um peso sobre a nossa alma, sobre a nossa existência, não? Então, eu também estou aqui feliz porque tenho a possibilidade de me apresentar como uma pessoa séria, porque não sou só escritor, também sou biólogo, não é? E apesar de... Eu lembro-me a primeira vez que eu anunciei em casa que eu queria ser biólogo, a minha mãe disse, tristíssima, dizia assim: meu filho, tu já és poeta. E disse isso como se fosse uma doença. Tu já és poeta, agora escolheste um curso que não serve para nada, dizia. E ela não sabia quanto ela tinha razão, no sentido que, para mim, no meu caso, claro, no meu caso eu queria escolher uma coisa que tivesse para além de prestar serviços, uma coisa que tivesse para além dessa funcionalidade. E eu tive uma grande felicidade em encontrar na biologia
uma coisa que é muito próxima, que está na fronteira da escrita, que é a procura de uma narrativa, que é a procura de histórias, e a biologia realmente conta a mais bela história, que é a história da vida e das vidas que nós temos. Então, eu vou ter que escolher aqui alguma coisa que eu possa picar deste texto para que ele sirva para todos. Mas a primeira coisa que eu devo dizer, aqui há uma pergunta e parece que vamos ter uma sessão de perguntas, então eu já me antecipo, já posso dar alguma parte dessa resposta, mas há sempre uma pergunta que é constante nos encontros que eu tenho, que é como é que eu sou capaz, como é que compatibilizo a escrita e a biologia. O que é claro é que para isso, esta dualidade existe na cabeça das pessoas. É uma estranheza que para mim me é estranha, porque eu não vejo fronteira, provavelmente porque sou muito mau biólogo, não sei porque não... Mas porque é que se olha o mundo e estes mundos com esta dicotomia? Porque é que é tanto assim? Lembro-me que até num debate em Maputo, a cidade onde eu vivo, há um jovem que me pergunta assim: você, porque é que, sendo escritor e biólogo, nesses seus romances que são longos, não coloca um sumário executivo logo na entrada para ser mais fácil? Então, acho que eu trago este assunto para aqui porque a condição de contar histórias, de escutar histórias, de viver em histórias, não é uma condição do escritor. É uma condição nossa, é ontológico. Nós somos humanos porque vivemos numa narrativa, porque vivemos dentro dessa construção que é sempre uma construção ficcional. E por isso a minha pergunta, digamos assim, é porque é que nós ficamos tão sujeitos, tão submissos a essa ideia de uma coisa chamada a realidade, em relação a essa realidade é completamente exterior, como também se nos apresenta exterior o meio ambiente, nós vamos mexer no meio ambiente. Quando tudo isso não tem tanta fronteira como nós pensávamos, a realidade somos nós, que digamos que ela só é real quando ela se transforma numa história. E essa coisa é tão sentida, não me interessa que seja completamente verdadeira, mas para mim é tão bonita que tem que ser verdadeira. Mas esta ideia de como é que nós construímos um universo que não existindo, não importa, para nós se transforma numa realidade mais verdadeira do que este microfone que eu estou usando agora. E isso começa desde criança, porque eu tive filhos, agora tenho netos, e há ali uma coisa que é permanente, que é um exercício que é constante e que me ensinou a ver que este menino, quando se machuca e corre para a sua mãe ou para o seu pai para exibir aquela ferida que para ele é a maior ferida do mundo, não é? Como se dali se rasgasse o universo inteiro, não é? Ele não está pedindo uma proteção concreta só. Ele quer assegurar que essa presença, essa voz, a voz da mãe, que é a voz, eu digo a mãe no sentido total, pode ser um pai, um tio, essa voz lhe empresta uma segurança, como se lhe desse essa garantia que não há mais sofrimento, não há mais dor. E a mãe participa nesse teatro. Ela constrói também, de um outro lado, essa ficção, porque ela sopra na ferida, ela diz algumas palavras que não interessam, seja o que for, não é? Mas ela está construindo essa relação ficcional como se fosse o melhor remédio comprado em qualquer farmácia do mundo, não é? Portanto, essa maneira como nós fomos apropriando do mundo, sempre pedindo que o mundo se transformasse numa história. Portanto, não é um assunto de escritor. Isto não é um assunto de biólogo, esta fronteira não existe. Eu acho que o que acontece é que fomos, neste processo de construir uma explicação científica para o mundo, nós fomos
fazendo uma coisa que era necessária. Historicamente necessária, temos que tirar o chapéu a Descartes e a toda essa geração de gente que no século XVII construiu uma lógica diferente, diversa, que permitia intervir no mundo, que o mundo se explicava por engenhos, por uma linguagem matemática, era uma espécie de um olhar de relojoeiro que olha para essa engrenagem e consegue perceber causa e efeito, e é uma coisa relativamente simples. E isso ajudou a que construíssemos isto tudo que está aqui. Mas isso não nos ajuda sempre, porque há coisas que estão para além dessa lógica, há coisas que têm uma outra lógica e, felizmente, no meu caso, no caso das coisas vivas, da biologia que se propõe a estudar isso, não é possível só entender o mundo por essa via mecanicista, é preciso uma outra lógica, é preciso olhar o mundo como uma coisa mais sistêmica, mais orgânica. Eu tenho aqui ao lado, vocês não estão vendo, mas está aqui um computador. Isto é uma coisa que eu não vivo sem ele, ninguém vive sem ele. Hoje, nós que estamos aqui, digo ninguém, porque a maior parte dos moçambicanos não tem um computador. Mas a facilidade com que nós equiparamos o computador a um cérebro, ou vice-versa, é uma coisa que me magoa. É uma coisa que eu acho que há qualquer coisa que adoeceu na maneira de pensarmos o mundo, porque estamos humanizando a máquina, estamos mecanizando-nos a nós, estamos confundindo lógicas que servem para... Estou falando, o reitor já não está aqui, mas eu estava falando com medo agora porque ele é físico, então estou mexendo numa área que tem a ver com a lógica dos físicos, dos químicos, que é completamente necessária. Não estou colocando em causa isso, estou colocando em causa este modo, como esta visão que desacralizou a natureza, que roubou essa visão cósmica que tínhamos do mundo e de alguma maneira empobreceu. E hoje dizemos com a maior das facilidades que o nosso computador está infectado, reparem, infectado, que é uma coisa que só pode ser do mundo orgânico, por vírus, que também só pode ser por... E achamos que isto está certo. A gente pode dizer, mas isso não é importante, isso é uma figura de estilo, você é escritor, mas não é só uma figura de estilo. Isso vai na sequência de que pensamos que a solução que nós temos para as grandes questões vem da tecnologia e vem desta aplicação mecanicista da ciência, como, por exemplo, a ideia de que a solidão é resolvida porque... Eu nem sabia que havia uma coisa chamada Tamagotchi. Fui aprender isso na internet agora, não é? Que são animais de companhia, mas são pequenas máquinas que têm a grande vantagem, não precisam de grande atenção, podem ser, digamos, atualizados, pode haver uma versão, pode-se comprar por peças. Não é? Há robôs de companhia que são fabricados por empresas grandes. Não é? Há a ideia de que o que nos resta para ser feliz vai ser entregue por qualquer indústria, seja ela farmacêutica ou qualquer outra coisa, ou de informática, não é? Então, esta ideia de que o que nos falta talvez seja também sermos pessoas entre pessoas. E esta filosofia que parece agora fazendo o papel de um pastor, não é? Mas esta filosofia é muito presente no mundo africano, no mundo rural africano. De tal maneira que eu fui fazer uma intervenção num congresso chamado Brain. Não sei para que é que não se traduziu Brain, mas era Brain, comportamentos e emoções. Mas Brain estava lá como se o cérebro dito em inglês tivesse mais valor, não é? Em Porto Alegre. E eu contei uma pequena história que eu vou contar aqui para vocês que me tocou muito. E eu não quero fazer aqui a apologia desta coisa de que o indígena puro, exótico, ele é que tem a razão, ele é que sabe coisas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Há visões distintas no mundo, há cosmogonias, há evidências que são distintas. E eu encontrei-me com um caçador que vivia numa reserva. E esse caçador
foi mostrar o mundo dele. E durante a manhã e a tarde foi mostrando pegadas de animais, etc. E quando chegou à noite, eu vi que ele estava cansado. Ele disse, olha, eu disse, convido para que venha jantar conosco no nosso acampamento. Coisa que ele, obviamente, aceitou prontamente e disse, olha, eu vou-lhe contar histórias de caça. E quando ele me contou histórias de caça, eu tive uma enorme inveja, porque quando ele fazia essa narração, era como isto que nós vimos aqui. Ele falava com o corpo inteiro. Ele não estava só na palavra, no verbo. Ele não tinha perdido essa capacidade de falar dançando, falar cantando, falar completamente, como se a alma tivesse tomando posse dele. Naquele momento, ele não contava a história de caça, ele caçava. E eu caçava junto com ele e havia todo um mundo construído. E eu pensei, provavelmente eu tornei-me escritor porque eu dei conta dessa pobreza em mim. Eu quero investir a palavra desse transe, dessa capacidade de ser mais do que a palavra, né? de colocar gente viva na página, no papel, de convocar vozes, não é? Isso nós perdemos. Parece pouco, mas diz de como é que nós realmente nos empobrecemos, como é que nós perdemos o nosso corpo, como é que nós deixamos de ter, digamos, de viver dentro desta ideia de um corpo que não termina na nossa pele, que vai para além disso, que se troca com outros, só existe. Mas isso é um parênteses. Então ele foi jantar connosco e no meio do jantar eu verifiquei que ele tinha dificuldade em mexer nas coisas e ele perguntou-me, ele disse-me, você não percebeu? Eu sou cego. Eu disse, não acredito. Ele disse, eu só vejo quando caço, quando estou a caçar. E aquilo me atingiu profundamente. Primeiro, porque pensei que era uma mentira. E segundo, porque eu tinha escrito uma coisa quase semelhante quando num livro que aqui no Brasil se chama Antes de Nascer o Mundo, mas o título original é Jesus Além e foi publicado em outros países com um título que eu gosto mais, que se chama O Afinador de Silêncios. Nesse livro há um personagem que entrega um papel ao irmão e esse personagem é cego. E o irmão disse, escreveste isto? Ele disse, sim, fui eu. Isso é impossível. Ele disse, eu só vejo quando escrevo. No sentido que eu próprio tenho, há coisas que eu só percebo quando estou na relação com a história que estou construindo. Então, para vos abreviar a história, naquele momento estávamos no mato, fica tarde logo a seguir ao jantar, não é? Então estávamos nos despedindo e eu despedi-me do meu filho, que também é biólogo, coitado, não é? E disse adeus, meu filho, como digo sempre. E aquele homem que se chamava Chaissa Nguezi, esse caçador mais velho, chamou uma parte e disse, você não pode despedir-se assim, dizendo adeus a quem vai dormir ao seu lado. Deve, ao contrário, deve saudar aqueles que nos visitam no sonho, não é? E eu pensei pela primeira vez que aquilo que eu faço mecanicamente todas as noites em minha casa, que me despeço daqueles que não vão ficar fora, pode ser qualquer coisa que marque uma certa diferença entre como é que é pensada a presença e a ausência. Porque ele dizia, quem está dormindo ao seu lado está sonhando. O que faz com que alguém esteja presente não é tanta consciência como nós temos na nossa cultura, porque sonhar é tão importante ou mais do que estar desperto. Então você não tem razão para se despedir do outro, não é? E eu ouvi aquela história, para mim naquela altura nem me deu uma grande aflição, tudo isso. O que eu queria era provar que aquilo não era verdade. Aquela cegueira súbita, seletiva, não era verdade. Então, no dia seguinte, eu ia-me embora, disse ao homem, disse, olha, eu vou organizar aqui uma coisa, eu vou organizar que você vá à cidade
e faça uma consulta, seja sujeito a uma consulta de oftalmologia. Ele não aceitou, eu insisti, ele aceitou, eu organizei, vocês não podem imaginar, isto é muito longe da capital, não tem estrada até lá, tem picada, é preciso um 4x4, é preciso alguém que conheça o lugar, a geografia, a língua, etc. Organizei tudo isso, organizei a consulta no hospital com uma médica amiga, lá vai o carro, lá vem o Sheikh Sanoguese, o motorista telefona, estou chegando à cidade, telefona a médica recebe, pouco depois a médica telefona para mim e diz, ele não está completamente cego, mas vai ficar cego. Ele tem uma neuropatia no nervo óptico e ele está condenado, não tem hipótese. Eu que estava à espera no hotel que eu reservei para ele, estava à espera dele, estava tristíssimo, vejo o meu motorista chegando com um homem que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele diz assim, eu sou o irmão do Sheikh Sanoguese, o meu irmão não pôde vir, mandou-me a minha consulta no lugar dele. Né? E eu fiquei furioso com aquela coisa, porque eu tinha gasto uma parte da minha expectativa de tudo. E ele disse, mas não reage assim? Eu e o meu irmão temos os mesmos olhos, não é? E eu liguei para a médica e perguntei, mas é possível que esta doença tenha um componente genético? E ela disse, certamente. Se este tem, o irmão também tem. Isto ela estava confirmando, os dois têm os mesmos olhos, os dois partilharam a mesma luz, os dois iam dividir o mesmo escuro, não é? Então essa história marcou muito. E depois, 4 anos depois, eu voltei. E este homem já estava muito doente, estava completamente cego. E eu perguntei-lhe, diga-me a verdade, Sheikh, por que você não quis ir à cidade? Aí ele disse-me, eu tinha medo de ver o mar. E aquilo me fez lembrar uma história de Eduardo Galeano, pequenininha, que há um menino que nunca viu o mar, como este, que é um caçador da zona interior, e que o pai leva-o quando transpõe a última duna e de repente vê aquele oceano imenso, infinito. O menino estende a mão para o pai e pede, pai, ajuda-me a ver. Porque o mar não é uma coisa que se possa ver, não é? Porque está para além daquilo que podemos abarcar, não é? Então, era como se ele adivinhasse que aquilo era uma espécie de uma antecipação de uma confirmação de uma cegueira que ele queria adiar para sempre, não é? Como se fosse a sua última caçada. Não é? Então, passei uns dias com ele, voltei, no meio do caminho foi avisado que ele faleceu, voltei para trás, as cerimônias já tinham acontecido, lá não se diz que enterraram, não se diz o verbo enterrar, diz o verbo semear, portanto, já tinham semeado o homem junto de uma árvore sagrada. E eu perguntei ao tal irmão, o tal que foi para a cidade, eu perguntei, morreu de quê? E ele disse assim, não sabemos de quem é que ele morreu. Porque ali a ideia da causa, a causa não é uma coisa, a causa é um sujeito, é uma história, é um enredo. Não é? As pessoas podem morrer de alguém. Ser essa relação com os outros, nós temos mais saúde, não é? Então, realmente, não estamos tão distantes desse olhar, não é? Nós podemos realmente, sobretudo, podemos morrer de não ter ninguém. Isso é mais frequente. Eu vou terminar só contando uma pequenina história. Eu trazia aqui uma coisa que eu desobedeci completamente, mas contando uma pequenina história de que eu próprio morri de alguém em vários momentos. E a primeira vez que eu morri de alguém foi quando... eu sou filho de imigrantes portugueses, tenho este sotaque que já me denuncia. Uma coisa difícil no Brasil é explicar que eu não sou português. Não é possível, não consigo. Eu só vou fazer aqui um pequenino à parte, porque em São Paulo eu sou atendido no hotel, no restaurante do hotel, por um moço muito jovem, um moço negro, que
que diz, o senhor não é daqui, né? Eu já receando que ele me perguntasse se eu já sabendo de onde é que eu era, disse, eu disse, você não vai adivinhar de onde eu sou. Eu sou de Moçambique. E muitas vezes, infelizmente, a gente diz Moçambique e nos olhos da pessoa há assim uma coisa, uma sombra, uma coisa assim. E por ele também passou uma sombra. Ele disse assim, Moçambique, sim. Em que estado é que é? Perguntei. Ele disse, não é estado. É muito longe. E ele, como eu me estava queixando do meu sotaque, ele consolou-me, bateu-me no ombro e disse, moço, posso lhe dizer uma coisa. Já vi muito gringo por aí, mas você fala muito bem português, disse ele. E essa história tem uma segunda parte há essa coisa equivocada que nós temos quando olhamos para os outros e parece-nos que sabemos quem são. Eu tenho essa coisa porque eu sou de um país em que os brancos são 0,00001%. Okay? Portanto, sou de um país negro, um país de gente negra. E quando vejo um negro no Brasil, eu acho sempre que ele é moçambicano. Tenho esta ideia de que ele é uma coisa realmente ingênua. O que é africano, pelo menos. Eu perguntei, agora você já sabe de onde eu venho? Você sabe de onde é que você vem? E ele respondeu com a maior convicção e prontidão do mundo, disse, sei, exatamente. E é uma coisa que para mim eu estranhei porque normalmente os negros brasileiros têm uma certa dificuldade, não sabem exatamente, têm uma ideia vaga de onde é que podem ter vindo, mas aquele homem, aquele jovem, sabia perfeitamente. Eu perguntei-me de onde é que vem? Ele disse, eu venho da terra do rei. Eu pensei, mas que é o rei do Congo? Ele disse, qual rei? Ele disse, rei do Congo? Perguntei ele. Não, da terra do rei Roberto Carlos, disse ele. Eu acho que... Então eu falo só para voltar a esta coisa, para fechar, para termos tempo para conversar. Essa vez que eu vos disse que, digamos que morri de alguém, foi em casa, eu era menino, tinha 7 anos, e os meus pais não tinham relação nenhuma com esse universo, porque saíram lá por razões políticas, era a ditadura, vocês tinham a ditadura militar, nós tivemos a ditadura colonial. Então, não conhecíamos nenhum parente. Eu não conhecia nenhum parente, nunca conhecia um avô, uma avó, um tio. E conhecíamos toda essa constelação familiar por histórias que o meu pai e a minha mãe contavam. E então, nesse dia, houve uma carta que chegou anunciando que o pai do meu pai, o meu avô, tinha morrido em Portugal. E a minha mãe disse, olha, o teu pai... Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. E a minha mãe disse, vai lá, vai consolá-lo. E aquilo era uma tarefa gigantesca para mim, era um peso maior que o mundo. Ir consolar o meu próprio pai, que estava derramado numa cama, aquela cama parecia imensa. E não sabendo o que dizer, eu perguntei, pai, o avô morreu de verdade? E o meu pai respondeu, morreu lá, aqui não morreu. E isso era verdade, porque eu continuei da mesma maneira a ouvir os passos do meu avô no corredor, a voz dele, a tosse dele, tudo aquilo que marcava a presença desse avô, continuou exatamente como se o meu avô, tendo morrido, se tivesse esquecido de sair da vida, se tivesse permanecido connosco. Então, estou contando isto porque as histórias, essas que nos fazem construir, são tão importantes como as células, como as moléculas, fazem parte daquilo que é a nossa básica construção. E é por isso que não há nenhuma dualidade, não há nenhuma diferença para mim entre escrever, construir histórias e fazer biologia. Que ninguém confie num relatório de biologia que eu faça. Eu só quero dizer então que eu, para terminar,
Eu vou escolher aqui um trecho que já tem a ver com os biólogos agora, que é, eu acho que este mundo que pede tantas mudanças, pede que a gente mude a maneira de pensar